Então, pessoal, aqui de cara a juíza já negou em uma frase só. Isso demonstra, olha aí, deixa eu destrinchar isso aqui para vocês. O que seria o certo? O certo se a juíza tivesse considerado aqueles argumentos. Ela ia, argumento 1, eu nego por esse motivo, não tem fundamento, nego por esse. Argumento 2, tipo, ela simplesmente chegou aqui em uma frase e falou: todos os pedidos de 1 a 5 estão negados. Pronto. Não me enche o saco. Basicamente, assim, nas entrelinhas, ela coloca assim. Vamos continuar lendo. E incluindo, e da mesma forma, o pedido número 7, que é aquele da investigação do jurado, também foi negado pelas razões a seguir. Vamos ver as razões, o que ela fala da alegação de jurado falso, pessoal. Olha o que a juíza diz. O propósito da seleção de jurados é obter um júri justo e imparcial. O processo seletivo é necessário para se certificar se um jurado tem qualquer interesse na causa ou qualquer viés ou preconceito com relação à causa ou a qualquer uma das partes, e que ele, de fato, está de forma equidistante e indiferente da causa. Tá? As convocações enviadas a convocação enviada para o jurado 15 listava o seu nome legal e o seu endereço e o seu nome de nascimento, e foram todos notados. O jurado 15 completou o questionário dos jurados como ele próprio, preenchendo com a sua própria data de nascimento, ou seja, ele não mentiu, ele não chegou lá e preencheu o formulário com uma data de nascimento falsa. Essas informações apresentadas, continua a juíza, no questionário do corpo de jurados, elas estão compatíveis com as informações fornecidas pelo jurado 15 à corte. O jurado 15 foi devidamente analisado e averiguado pela corte, e estava regularmente e cumpria regularmente, atendia os requerimentos legais para o serviço. As partes também questionaram se o painel dos jurados... Perdão. The parties also questioned the jury panel for a full... As partes também tiveram a oportunidade de questionar o painel de jurados por um dia inteiro e informar a corte se aquele painel, se aquela seleção, aquele painel selecionado estava aceitável. Portanto, o devido processo foi garantido e foi fornecido a todas as partes neste processo litigioso, tá? Neste litígio. O processo seletivo foi conduzido de forma justa e imparcial, com a corte e ambas as partes examinando todos os potenciais jurados, segue a juíza dizendo na sua decisão. Portanto, não há evidências de fraude ou qualquer má ação. Ademais, segue a juíza dizendo, a ré recebeu a lista de jurados 5 dias antes do início do julgamento e sabia ou deveria ter sabido sobre este erro a qualquer tempo, antes ou durante as 7 semanas que penderam o julgamento. Ela teve toda, segue a juíza dizendo, possuía todas as oportunidades para objecionar a seleção dos jurados com relação a essa questão. As partes, geralmente, segue dizendo a juíza, devem fazer as suas objeções no tempo da decisão ou da ordem, ou no tempo que a decisão ou despacho é tomado, é feito, para que dê ciência à corte de que alguma questão, algum problema deve ser observado e preservado. Apesar da ré ter afirmado na sua nota de rodapé, olha aqui, pessoal, a juíza ressaltando a nota de rodapé que eu ressaltei para vocês na nossa live quando eu falei da petição da Amber. Então, a própria juíza aqui na decisão dela faz referência à nota de rodapé que eles colocaram. Né? Então, ela diz aqui, as partes, geralmente, como eu já havia falado, devem fazer as suas objeções no tempo para que deem ciência à corte, para que a corte verifique e tome
qualquer providência com relação a essa questão. E ela continua: apesar da afirmação feita pela ré na sua nota de rodapé número 9, tá? Onde ela diz que, de acordo com o artigo tal da Lei da Virgínia, qualquer erro nas informações contidas sobre os jurados, contida no painel de jurados, não devem ser fundamento para anulação de julgamento ou um erro considerado como base para apelação. E que as partes, no caso, são responsáveis por verificar a acurácia, a precisão, a veracidade dessas informações. ênfase adicionada. A própria juíza está dando Consequentemente, continua a juíza, a ré, bem como o autor, tinham a obrigação afirmativa de garantir a acurácia dessas informações fornecidas para o painel dos jurados. A parte não pode esperar, após receber um veredito contra si, para objecionar. Olha aquilo que eu havia falado para vocês, a nulidade de algibeira, que isso é completamente não aceito em nenhum sistema democrático jurídico do mundo, né? Você não pode, isso vai contra a boa-fé objetiva, você não pode guardar a nulidade no bolso para só depois que você perde você utilizar, né? Então a própria juíza fala isso aqui, eu não tinha lido isso aqui, tá, pessoal? Então a juíza segue dizendo: a parte não pode esperar até o momento após receber um veredito contra si para objecionar pela primeira vez, né? Numa questão que era de seu conhecimento desde o início do julgamento. Esse direito precluiu. Segue a juíza dizendo: ainda que apenas para fins argumentativos, que a objeção não houvesse precluído, objeções para qualquer tipo de discrepância, de alegadas discrepância na lista de jurados, ou qualquer desabilidade legal de potenciais jurados, devem ser feitas de acordo com a Lei da Virgínia, código tal, seção tal, etc. Essa seção diz que, aí ela abre aspas, a menos que objeção para tal irregularidade como é que eu traduzo aqui? Disability. É tipo, o jurado não ser adequado, tá? Qualquer inadequação do jurado, seria assim. Então, abre aspas, ela cita a lei. A menos que objeção para qualquer irregularidade ou inadequação com relação ao jurado seja feita com relação à subseção A, aqui contida, e a menos que apareça que essa irregularidade tenha sido intencional, ou que a irregularidade ou inadequação seja de tal modo que com causa provável criou uma injustiça, então tal irregularidade ou alegação não poderá ser causa para requerer um novo painel de jurados ou para tentar anular o veredito, que é basicamente aquilo que já sabe. A juíza cita de novo a lei. Ademais, segue ela dizendo, enquanto as partes must make this objection while following the above procedure, enquanto as partes devem objecionar seguindo o procedimento acima descrito no parágrafo de lei mencionado, as partes que estão sob essa legislação devem fornecer alguma evidência de prejuízo. A ré nem seguiu o procedimento adequado, tampouco demonstrou, apresentou qualquer prova de prejuízo na nulidade alegada. Quando você comete um erro procedimental, um erro processual, isso é um erro técnico. Isso demonstra incompetência do advogado. E é o que a juíza fala aqui nem na entrelinha, ela fala na linha aqui, né? Ela diz: a ré não só não seguiu o procedimento adequado, ou seja, entrou com o procedimento errado, errou no procedimento, e também, além de tudo isso, sequer trouxe qualquer prova de prejuízo. A ré não alega que que a inclusão do jurado 15 sequer a prejudicou de qualquer maneira. O jurado 15 foi verificado, foi adequadamente verificado pelas partes, sentou durante todo o julgamento no painel de jurados, deliberou e chegou a um veredito.
afirma a juíza. E segue ela dizendo: a única evidência perante esta corte de que esse jurado... A única evidência perante essa corte é que este jurado e todos os demais jurados seguiram à risca os seus juramentos, as instruções da corte e as ordens dadas por essa corte. Esta corte está adstrita à decisão competente do corpo de jurados. Por isso, todos os seus pedidos estão negados. Essa decisão é final.